Esse é o Clube dos Cinco, um lugar onde eu conto histórias só para as 5 pessoas mais chegadas que ouvem esse podcast. Tem uma história para contar? Então manda para contato@betaboixá.com.br. Olá, clubinho! Tudo bom? Peguem suas cadeiras, suas cangas, suas... Perguntaram para mim se a gente vai colocar algum tipo de ganchinho para a gente botar rede, que na rede cabe umas 3 pessoas. O problema da rede é que normalmente não fica muito confortável, né? Não sei, vocês me contem aí. Para uma pessoa deitada até vale, agora sentada na rede, se bem que é bom, né? Dá para ficar deitadinho um pouquinho na rede. É verdade. Vamos pensar nisso, que talvez dê para mais gente aqui. Até porque a gente já passou um pouco de 5 pessoas, talvez a gente precise mudar de lugar de encontro. Não sei, gente. Depois vocês me dizem o que vocês acham, tá? Bem, hoje vamos contar a história da Camila. A Camila sempre teve pais que foram muito controladores. Por quê? Porque os pais da Camila tiveram ela com 18 anos de idade. Então, os pais da Camila tinham muito medo da Camila engravidar muito cedo. E por isso eles eram muito controladores com ela, com quem ela saía, com quem ela estava. E aí eles sempre colocaram muito na cabeça dela esse medo de perder a adolescência muito cedo, né? De já ter filho já com uma certa idade, sendo que a gente sabe que tem pessoas aí que têm filhos muito mais cedo do que isso, né? Realmente é um problema aí a gravidez na adolescência. Mas com 18 anos já é bem cedo mesmo, já ainda é cedo para se ter uma criança, né? Sei lá, para mim, a gente tem que começar a pensar em talvez ter um filho lá pelos 40, 55, por aí. Aí eu acho que já deu tempo de aproveitar a vida. Mas aí pode ser um pensamento meu. A Camila, ela era basicamente proibida de namorar durante o colégio. E por isso, ela não tinha nem beijado ninguém durante essa fase. Ela só foi dar o primeiro beijo quando ela começou a fazer cursinho, porque a Camila ela queria entrar na faculdade de medicina. Então, mesmo fazendo ali o ensino médio regular, ela também precisava fazer o cursinho para conseguir passar na faculdade. Uma faculdade difícil, uma faculdade que ela tinha que se esforçar muito. Então ela entrou no cursinho e foi durante o cursinho, no momento onde ela provavelmente estava ali, ó, pelas tampas de tanto estudar, que também ela foi arranjar o primeiro casinho dela. Camila estudou muito, Camila prestou vestibular e Camila passou na faculdade de medicina. Camila entrou na faculdade de medicina e ela ainda era virgem. Então, era um mundo novo para ela, porque ela estava mudando, né, talvez numa das coisas que sejam mais fortes dessa virada da adolescência para o momento adulto, que é você sair do colégio e você ou começar a trabalhar, ou você começar a faculdade, e ali você vai ganhando certas liberdades, né? O mundo ele vai se abrindo e você vai caindo nessa armadilha que é crescer. Bem, Camila teve um amigo no iniciozinho da faculdade dela. Aquelas amizades de primeiro período, né? De ajudar, de trocar anotações. E claro, como toda amizade que fica muito intensa, de alguma maneira, aquilo ali se confundiu. E Camila acabou se apaixonando por esse amigo de faculdade. Essa relação acabou se concretizando, os dois ficaram juntos durante um tempo, só que foi uma experiência muito traumática. Camila não tinha nada a ver com esse cara. E o cara também queria, mas não queria, era uma confusão. Camila, na primeira experiência dela com alguém, já ficou bastante traumatizada com aquilo tudo, terminou com esse cara e se prometeu que não ia ficar mais com ninguém. Só que aí o tempo da faculdade foi passando, ela foi estudando, se focando muito naquilo ali. Faculdade de medicina a gente sabe que é uma coisa muito complexa, né? Que você tem que realmente dar o sangue ali, há um tempão de estudo. Só que os amigos da Camila começaram a falar: não é possível, Camila.
Camila, eu sei que você tá estudando, eu sei que você tá fazendo um monte de coisa, mas não tem por que você tá sozinha, sabe? Você pode estar com alguém, você pode curtir, você pode aproveitar, até porque você não teve, né, quase nenhuma vivência. Pô, sei lá, quando você vai começar a viver isso, essa parte amorosa, com 25 anos, com 30 anos de idade? E aí os amigos começaram a falar que talvez tivessem alguém para apresentar para ela. E foi daí que surgiu um cara de uma conversa de amigos, os amigos falando: Camila, a gente tem uma pessoa aqui que eu acho que vai ser ideal pra você. Eu acho que você vai gostar dele, é bem do seu tipo, sabe? Eu acho que você vai querer. A Camila já ficou meio resistente no início, mas depois acabou aceitando olhar quem era. Alguém foi lá, procurou na internet essa pessoa e mostrou pra Camila. E Camila olhou o perfil do Henrique. Camila, vamos combinar, ela focou bem na foto do Henrique, porque ela viu que o Henrique era um cara muito gato, um cara loiro, alto, bonito. E a Camila falou: Ah, por que não, né? Por que não a gente dá essa oportunidade, sabe, pra vida? A vida tá aqui se abrindo pra mim, por que eu não vou dar essa oportunidade pra vida? Talvez ela queria dar uma oportunidade pra aquele cara gato, loiro, alto que tava ali naquela foto do Facebook. Camila começou a seguir o Henrique. Em menos de 1 minuto. A gente não sabe se o Henrique foi avisado ou se o Henrique, sei lá, devia ter as notificações ligadas, né? Henrique, em menos de 1 minuto, seguiu de volta a Camila e mandou na DM dela um Oi. Camila e Henrique começaram a conversar. E a conversa de Camila e Henrique foi muito boa. Era uma conversa que fluía, uma conversa divertida, uma conversa que fazia sentido para os dois. Em pouco tempo, Camila e Henrique começaram a se falar tanto, 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 que Henrique já chamou Camila para sair no dia seguinte. Só que a vida de Camila era um pouco atribulada. Camila não podia no dia seguinte. Camila estava com um monte de coisa para fazer. Camila também não podia no dia depois de amanhã. Camila ainda não podia durante alguns dias. Foi ali dando uma enrolada, falando: Ah, Henrique, não dá, porque eu tô com muita coisa pra fazer, a minha vida tá um pouco ocupada mesmo. Camila foi adiando aquele encontro até que conseguiram achar na agenda dos dois um momento ideal para que os dois pudessem sair juntos. Camila e Henrique, então, marcaram o primeiro encontro. Sempre lembrando, né? Camila faz essa questão de lembrar aqui pra gente. Camila nunca teve namorado. Aquele primeiro relacionamento que ela teve não foi exatamente um namoro, foi um rolo, foi uma apaixonite, uma coisa que não deu certo, mas não foi exatamente um namorado. E Camila começou a ver no Henrique quase um homem dos sonhos, né? Um homem que ela chama de homem de filme, como se ele tivesse chegando mesmo num príncipe, né, com um cavalo branco, até ela falando: Camila, meu amor. Então Camila estava muito apaixonada. Talvez porque o cara era muito bonito, talvez. Mas Camila estava muito encantada por ele. Um pouco pela aparência, um pouco pela conversa e um pouco pela inexperiência também. Camila e Henrique, nesse primeiro encontro, a conversa que era boa na internet também foi muito boa na vida real. O encontro foi muito bem. Os dois conversaram muito, trocaram ali informações sobre a vida. Camila contou sobre o quanto ela estudou para estar ali, o quanto ela gosta daquilo. Até falou um pouco da família ter segurado muito ela, dela nunca ter tido nenhum relacionamento. Henrique também falou muito para ela sobre a vida dele. E Camila aí já começou a perceber que Henrique era uma pessoa importante, ou pelo menos era assim que Henrique gostava de se colocar. Por quê? Camila, ela vinha de uma família que tinha uma certa condição, mas ela era classe média. Camila não tinha, assim, a família não passava dificuldades, mas também não era rica, não esbanjava dinheiro. Já diferente do Henrique, que vinha, assim, como de uma família bastante abastada, né? O pai do Henrique era uma referência na profissão dele. E o Henrique também, naquela idade, ele já era formado na profissão dele.
Henrique já era importante. Henrique já ganhava dinheiro com aquilo. E aqui, Camila faz um parênteses de que Henrique era formado numa faculdade que o vestibular era online. Não que ela tenha algum preconceito contra isso, né? Mas ela gosta de frisar essa parte porque era uma faculdade mais fácil de passar. Aquela faculdade que você tropeça na frente e você já ganha uma matrícula. Era um pouco dessas faculdades. Mas como o Henrique vinha de uma família que já era muito tradicional, né, naquela profissão, Henrique só precisava oficializar a sua faculdade, oficializar o seu diploma para poder continuar aquilo que o pai fazia, né? Que o pai já vinha ali, ó, nessa profissão, e o Henrique ele só precisava ali oficializar para conseguir continuar aquilo que o pai já tinha construído. Muito diferente de Camila, diga-se de passagem, que Camila estudou muito e se esforçou muito para conseguir entrar na faculdade dela e ter minimamente a carreira que ela construiu. Mas voltando ao primeiro encontro de Camila e Henrique. Camila e Henrique, naquele primeiro dia, já se entenderam tanto que deram o seu primeiro beijo. Os dois começaram a ficar. Em algum momento, acabou que o negócio partiu para algo mais profundo que um beijo. E a Camila aqui, ela narra esse momento dizendo que aquela primeira experiência dela tinha sido mais do que especial. Tinha sido uma delícia. Camila e Henrique, segundo a Camila, tinham o melhor sexo da vida. Era aquele sexo assim avassalador, aquela coisa intensa que sobrava para a casa inteira, que não tinha um móvel de pé na casa, que tudo acontecia da forma mais quente e mais avassaladora e mais incrível e mais deliciosa e tesuda do mundo. Camila e Henrique era como se fosse feitos um para o outro. E aí é óbvio que Camila começou a se apaixonar. Com 5 dias ficando com o Henrique, Camila já chamou o Henrique para casa dela. E nesse dia, a Camila ela tinha uma reunião com os colegas dela da faculdade. Óbvio que Camila já aproveitou esse momento para apresentar o Henrique para todo mundo e apresentar o Henrique praticamente como sendo o namorado dela. O Henrique já começou a se enturmar ali com aqueles amigos e a Camila sentia que estava vivendo um sonho. Camila e Henrique desde então não se desgrudaram, se viam praticamente todos os dias. A Camila, ela já estava naquele momento de 80% do tempo, ela pensava no Henrique e 20% do tempo ela torcia para que alguém falasse sobre relacionamento, sobre amor, sobre qualquer coisa, sobre louro, sobre alto, sobre qualquer assunto que pudesse lembrar o Henrique e ela pudesse voltar a falar dele mais um pouquinho. Henrique já estava naquele ritmo de praticamente buscar a Camila no hospital toda vez que ela ia estagiar, né? Não é estagiar que fala, eu acho, né? Fazer, como é que é o nome? Residência? Não sei, gente. Se tem uma coisa que eu não entendo é como é que funciona essa coisa de medicina, tá? Vocês me desculpem, não entendo. É medicina, residência, Ai, não sei, gente, é muito confuso, tá? Camila e Henrique saem para jantar. Né? Henrique busca ela no hospital, eles saem para jantar. Henrique já estava no nível de fazer declarações profundas para Camila, porque amava ela, porque não sabia que teria, através da internet, achado uma mulher tão perfeita para a vida dele. Henrique se mostrava completamente apaixonado. 3 meses de relação e os dois já estavam quase casados. Ainda depois dos 3 meses, o sexo era maravilhoso. Henrique era um gentleman. Estava sempre buscando Camila. Eles saíam juntos. Eles não se desgrudavam em momento nenhum. Era um casal perfeito. Aquele que parecia ter sido escrito nas estrelas mesmo. Aquele casal que os dois se juntavam e não se desgrudavam mais. Um não existia mais sem o outro. Camila não existia mais sem Henrique. Henrique não existia mais sem Camila. Até que chegamos no final do ano.
Camila e Henrique já começaram a se preparar para o Natal. Como aquela relação, diga-se de passagem, era recente, os dois já tinham planejamentos para o Natal. Camila diz para Henrique que já ia para a casa da família dela e Henrique também fala: Olha, eu também vou precisar então fazer coisas aqui com a minha família e tudo mais. Só que Henrique vira para Camila e fala assim: Olha, quando você voltar, no dia 27 de dezembro, né? Porque Camila ia ficar com a família, ia passar a virada do Natal, do dia 24 para o dia 25, ia passar o dia 25 e também ia passar o dia 26 e ia voltar para a cidade dela no dia 27. E aí Henrique fala: Quando você voltar no dia 27, a gente resolve a nossa relação. Camila tomou aquilo como sendo algum tipo de prenúncio mágico, porque Camila lembra que outro dia ela passou assim e Henrique estava no computador dele olhando uns anéis. E aí Camila fala: Meu Deus do céu, será que ele vai me pedir em namoro? Porque os dois não estavam oficialmente namorando ainda, é importante dizer isso. Camila apresentou Henrique como se fosse namorado, mas a palavra namorado não tinha aparecido ainda. Eles não tinham oficialmente começado a namorar. Outra coisa que eu já falei aqui pra vocês, você que já me acompanha há mais tempo aqui no clube, sabe que eu não consigo entender muito bem essas coisas de estar muito tempo com a pessoa e não estar namorando. Uma pessoa que se encontra todo santo dia, que sai, que vai jantar, que tá há 3 meses sem se desgrudar, qual é o nome disso se não é namoro? Que é isso? Como é que funciona dessa maneira? Sei lá, pra mim é muito esquisito também. Mas eu entendo que tem gente que sabe. O meu namoro com o Caio foi assim, né? Acho que estamos namorando. Eu acho que você. Não sei. Isso foi com 2 semanas, eu acho, juntos. Eu não sei, eu acho que a gente já tá namorando, né? Então você quer namorar comigo? Porque é sempre bom, importante lembrar que todas as coisas que fizemos até hoje, eu que fiz. Eu que, eu que dei o primeiro beijo, eu que falei eu te amo primeiro, eu que, eu que é, pedi namoro, tá? Então é isso. Quem me pediu um casamento foi ele, mas não sem alguma pressão e sem muita unha pintada de branco. Mas eu não entendo essas coisas. Então, Camila já ficou nessa expectativa de ser pedida em namoro, né? Ali perto dos seus quase 4 meses de relacionamento, que até então não eram nada, eram apenas uma grande ficada gostosa. Camila viaja e volta no dia 27, muito, mas muito ansiosa. Camila e Henrique marcam para se encontrar nesse dia 27. E Camila tá tão nervosa que ela faz até um drink para tentar se acalmar. Ela vai lá, bota um pouquinho de bebida, senta, bebe e fala: Meu Deus, calma, calma, Camila, vai dar tudo certo. Ele vai pedir em namoro. E Henrique chega. Camila leva Henrique para uma sala separada para eles poderem conversar com privacidade. E Camila já entra toda arrumadinha, dá até uma esticadinha assim no vestido, né? Mexe um pouco no cabelo, se arruma, porque vai que ela vai tirar alguma foto, né, para tentar anunciar o namoro. Então ela queria estar bonitinha, ela queria estar arrumadinha, até dá uma esticadinha assim nas coisas, mexe em tudo e pensa: agora vai ser a hora. Os dois sentam. E Henrique faz um silêncio e começa a falar. Olha, ô Camila, é que assim, eu vejo muitos casais no meu Instagram, né? E aí, eu acho que eles fazem algumas coisas que eu também gostaria de fazer. E a Camila fala: Meu Deus, será? O que será? O que será? Então, ô Camila, eu queria compartilhar contigo, então, pra gente ver se a gente combina, tá? Eu queria, por exemplo, fazer mais algumas atividades físicas com você, sabe? Eu vejo uma galera jogando tênis junto, eu gostaria de jogar tênis junto com você, sabe? Tem algumas coisas também, né? Tem alguns rituais ali que alguns casais fazem que eu também gostaria que a gente fizesse, né? E Henrique começa a listar comportamentos, listar coisas
que ele via outros casais fazendo e que ele gostaria que ele, como casal, Camila e Henrique, também fizessem. Só que aquilo não era algo meio natural, meio do tipo, ai, vamos jogar tênis? Não. Era quase como uma lista de exigências do tipo, olha, para estarmos juntos, eu preciso que joguemos tênis pelo menos uma vez por semana. Que de tanto em tanto tempo a gente precisa fazer uma viagem. E aí começa a listar uma lista que a Camila fica muito confusa, porque antes de tudo, Camila começa a perceber que o resolver a relação que o Henrique tanto queria fazer no dia 27, que ele marcou com antecedência o resolver a relação, não era um pedido de namoro. O resolver a relação para o Henrique era quase fazer um contrato de como deveria se seguir a relação daqueles dois a partir daquele dia. Camila fica muito confusa. Camila fica, meu Deus, mas a gente nem tá namorando, mas ele quer que a gente combine coisas? Quer que... E não é combinar uma coisa emocional, não é combinar uma coisa de relação. É combinar como que o nosso casal vai se parecer, o que programas sociais a gente vai fazer, quase como se ele quisesse mostrar para os outros como que nós somos juntos. E ainda assim não veio nada romântico, não veio um pedido, não veio nada. Mas o Henrique não tinha terminado ainda. Henrique vira para ela e fala assim, inclusive, Camila, tem mais alguma coisa. Amanhã eu tô indo para um outro país aonde o meu pai, ele tem umas casas. E eu preciso ir lá resolver alguns pepinos lá, algumas coisas que estão acontecendo nas casas. Mas eu preciso que você entenda que isso é uma coisa frequente. Que eu preciso ir algumas vezes para esse país porque eu tenho muitas coisas para resolver, tenho que colocar algumas casas para alugar, tenho que resolver algumas outras coisas de outras casas. E Camila começa a olhar para Henrique, é como se ele fosse, aqui é uma imagem que eu trago, porque é uma imagem que eu uso bastante, como se o Henrique fosse o lobo de Wall Street. O Henrique, de repente se coloca como um cara muito importante. Um cara que resolve coisas, um cara que é quase um, um organizador de grandes questões da humanidade. Que precisa resolver coisas, sabe? Como se ele precisasse lidar com grandes ações da Bolsa de Valores, como se ele fosse um cara que trabalhasse muito e resolvesse, conectasse, um grande lobista. Sabe, Henrique, ele tinha um pouco dessa pompa e dessa circunstância. E nesse papo de vou para outro país resolver as coisas da casa do meu pai, ele também se colocava um pouco como se ele tivesse, sei lá, indo para outro país fazer grandes negócios. Camila só olha para Henrique e fala: ué, tudo bem, né? Eu tenho que estudar. Eu tenho aqui muita coisa para fazer também. Não, beleza, arrasa, Henrique, vai lá. No dia seguinte, Henrique vai embora. E de repente, Henrique fica em silêncio. Era a primeira vez, em 3 meses de relacionamento, que Henrique e Camila não estavam completamente apaixonados um pelo outro. Eles tinham passado 3 meses com Henrique fazendo declarações de amor, de como amava ela, e Camila também correspondia. Os dois viveram grudados, saíam quase todo dia, se viam fisicamente quase todo dia. Quando não se viam, estavam mandando mensagem, estavam ligando, e de repente, de um dia para o outro, Henrique ficou em silêncio. Passou um dia, passou 2 dias. No terceiro dia, a Camila falou: não é possível. Camila já tinha mandado mensagem, Henrique não tinha respondido. Camila já tinha tentado entrar em contato e nada de acontecer nada, do Henrique não falar nada. É como se eles tivessem virado 2 estranhos. Até que Camila decide ligar para o Henrique. A Camila pega o telefone, liga para ele e o Henrique atende. O Henrique atende a Camila lá desse outro país. E aí, Camila começa a achar um tom muito esquisito. O Henrique fala: olha, Camila,
tenho que te falar uma coisa, viu? Eu estou aqui me segurando para não ficar com as mulheres locais. Porque eu me sinto com muita vontade de ficar com elas e elas estão sempre em torno de mim. Elas estão sempre me buscando, elas estão sempre me procurando e eu tô tendo que dizer não. E eu não tô ficando muito feliz com isso. Essa é a verdade. Eu tô me sentindo muito preso a você, Camila. Eu tô me sentindo que eu devo alguma coisa a você e a gente não tem nada, a gente nem namorado a gente não tem nada oficial, mas não sei por que na minha cabeça eu tô achando que eu tô precisando te dar satisfação. E aqui eu tô querendo ficar com as mulheres elas chovem em cima de mim, elas estão sempre aqui me assediando, e eu tô tendo que dizer não porque na minha cabeça eu tenho alguma coisa no Brasil que eu deixei aí pra trás. Então, Camila, sinceramente, você me desculpa, eu não vejo futuro com a gente, eu acho que não tem muito mais pra onde a gente ir, eu acho que a gente é muito diferente, eu acho que não tem muito sentido a gente continuar. Então, vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente não tem nada, mas vamos encerrar o pouco que a gente tem. A Camila ouve aquilo tudo incrédula. Como assim? Outro dia esse cara tava dizendo que me amava, que não vivia sem mim. Eu achei que esse cara ia me pedir namoro. Do nada esse cara tá em outro país, se segurando para não ficar com as mulheres de lá, dizendo que não vê nada entre a gente, que se sente preso a mim, que queria viver outras experiências. Mas que porra é essa? E é nesse momento que a Camila percebe que estava vivendo uma ilusão. Camila termina tudo com Henrique. Termina algo que nem tinha começado, pelo visto, né? E logo depois a Camila fica bem mal com essa situação. Acaba entrando numa depressão e Camila também é diagnosticada com mononucleose. Essa doença deixa a Camila muito debilitada, muito mal. Afeta bastante as amígdalas da Camila. As amígdalas dela nunca mais voltam ao normal. Camila passa por um momento muito difícil, um momento que mistura a doença e o quanto essa doença deixou ela debilitada com essa desilusão de alguém que chegou como um furacão na vida dela, que de repente passou mudando tudo, criando de uma pessoa que nunca tinha tido quase nada, que nunca tinha tido uma experiência boa com outro cara, de repente um príncipe louro, alto, bonito, do alto do cavalo branco dela. E o cara não era nada. O cara era praticamente uma grande ilusão. Nessa época, a Camila não falava outra língua, ela nem falava inglês, ela não falava nada, e ela se sentia meio menosprezada pelo Henrique, porque o Henrique gostava de mostrar esse lado lobo de Wall Street, esse lado de que ele era muito importante e muito incrível. Só que Camila consegue, aos poucos, sair dessa fase ruim, dessa fase triste, dessa fase de depressão, dessa fase da doença. Ela vai aos poucos se renovando, se reconstruindo. Camila consegue entrar no internato médico. E Camila começa a pensar sobre o futuro. E começa a pensar que talvez fizesse sentido para a carreira dela mudar de país. Ir para esse país que, inclusive, o Henrique tem lá as casas do pai. Mas Camila não pensava em ir para lá por causa do Henrique, muito pelo contrário. Camila pensava em ir para lá pela carreira dela. Camila começa a estudar inglês, Camila começa a evoluir na carreira dela, até que ela consegue fazer um estágio nesse outro país. Consegue um trabalho como médica pesquisadora. Camila se torna fluente em inglês. E hoje ela é completamente independente financeiramente. Camila conseguiu construir uma vida totalmente nova. E hoje a Camila escreve essa história pra gente sentada no apartamento dela, que é um apartamento que ela diz que é um apartamento dos sonhos. E enquanto ela conta essa história pra gente, ela diz que ela ganhou prêmios internacionais, que ela é muito reconhecida no trabalho dela, que ela se sente muito feliz, muito realizada. E que ela, enquanto manda essa mensagem, vê a neve
caindo pela janela. Hoje, a Camila já se relacionou com outros caras. Ela não encontrou ninguém que ela quisesse viver a vida junto ainda, mas ela já conseguiu superar todo esse trauma de não ter conseguido um relacionamento de alguém que respeitasse ela. Mas a Camila, ela olha para trás e ela não consegue acreditar de onde ela saiu e onde ela chegou hoje em dia. Uma mulher que estudou, que batalhou, que correu atrás e que hoje conseguiu conquistar tudo aquilo que ela sonhou, mas muito mais. Coisas que ela nem imaginava que ela podia. Hoje ela conquistou. O Henrique, Camila me conta num tom de fofoca, de 6 em 6 meses mais ou menos a Camila entra no Facebook para dar uma olhada em como está a vida do Henrique. E hoje ela sabe que o Henrique casou com uma mulher que deve ser pelo menos uns 30 anos mais velha do que ele. E não que isso seja uma questão para Camila, mas Camila gosta de dizer que Henrique envelheceu como leite. Que Henrique realmente não é aquela pessoa mais tão bonita que ele era. Aquele príncipe no cavalo branco, hoje em dia, estava mais para... Não sei, vou deixar aí para vocês pensarem. E Camila também começou a perceber uma coisa, que se Henrique já era um pouco esquisito na época, hoje ele mostra opiniões que são cada vez mais controversas. E a Camila, hoje, observa tudo com um bom copo de vinho na mão, vendo a neve cair na janela dela, muito feliz com a própria carreira e agradecendo o dia que o Henrique quis pegar outras mulheres e não quis continuar com ela. Se você quer contar a sua história aqui também no nosso podcast, não esquece de mandar com riqueza de detalhes para contato@betaboechat.com.br. Esse é o nosso clubinho, o nosso Clube dos 5, e eu espero você na próxima. Um beijo e tchau.